Então vamos lá, mais uma vez, né? Masculina. Reagindo ao vídeo desse pastor aqui, ele é contra o pastorado feminino e agora ele vai usar um versículo. Ele quer pegar esse versículo para dizer que o governo da mulher é errado, né? Quando na verdade está falando sobre governantes inexperientes. Deus castiga aquele povo, né, o povo de Israel, inclusive eram liderados por, na maioria, juízes homens, todos os governantes, na sua maioria, foram homens, só teve uma mulher descrita na Bíblia que governou e foi muito bem o governo dela. Aí ele vai usar esse versículo aqui de Isaías 3, se não me engano, para dizer que a mulher governa mal. Mas aí ele fala errado o versículo, eu vou explicar. Tirar a liderança masculina seria um sinal do juízo de Deus em relação ao seu povo. Porque eis que Não. Deus não tirou a liderança masculina como juízo de Deus. Não, não. Deus tirou uma liderança experiente, que mesmo assim o povo era desobediente, e muitas dessas lideranças erravam também, né? Tipo, Sansão foi um líder do povo de Deus e errou. Davi foi um líder, também teve lá seu errou também, né? Mas o que? Vários líderes colocados por Deus erraram e não eram mulheres. E aí ele vai dizer aqui, né, que por castigo Deus deu mulheres. Não, mas não é isso que está dizendo. Vou voltar só um pouquinho para que você entenda. Olha o que ele vai dizer, mas aí eu vou interferir só um pouquinho. e mais, que tiraria a liderança masculina. Tirar a liderança masculina seria um sinal do juízo de Deus em relação ao seu povo. Não, isso aí é um acrescentares. Deus não disse que iria tirar a liderança masculina para castigar aquele povo e colocar uma feminina. Não, Deus não disse isso. Deus iria tirar aquela liderança experiente, né, para colocar crianças, né, meninos e jovens para liderar como castigo para aquele povo. Deus não disse irei colocar mulheres, não. Vamos ver se ele vai arrumar Deus dizendo que iria colocar mulheres? Seu povo. Porque eis que o Senhor dos exércitos, tira de Jerusalém e de Judá o sustento e o apoio, todo o sustento de pão e todo o sustento de água, o valente, o guerreiro e o juiz. O valente, o guerreiro e o juiz. Esses eram os líderes. Quem eram os valentes? Era Sansão. Quem eram os guerreiros? Né? Eram aqueles homens de juízo que lutavam, né? Aquelas pessoas que estavam ali de frente, né? Mas o que? O profeta, o adivinho e o ancião. Os profetas, como foi no caso Débora, foi uma profetisa e liderou sobre o povo de Israel. Deus ia tirar essas pessoas experientes do governo. Não está dizendo que Deus ia tirar homem do governo para colocar a mulher, não. Isso aí é um inventário seu. E o capitão de 50, o respeitável, o conselheiro, o hábil entre os artífices e o encantador perito. Tá vendo? Tudo no masculino aqui. Ele continua. Tudo no masculino, né? Tirar o juiz significa que ele tirou todo aquele que ele colocava como juiz. E Débora já foi uma juíza, né? Então não está dizendo masculino, não, irmão. Deus tirou todo aquele que tinha liderança e tinha responsabilidade, né? Todo aquele que tinha experiência, né? Mas você não leu tudo, não. E eu vou terminar de ler tudo. Ó, dar-lhes-ei meninos. Não está dizendo dar-lhes-ei meninas, dar-lhes-ei mulheres. Não. Leia tudo, pastor. Tenha coragem. Leia tudo. Dar-lhes-ei meninos por príncipes, e crianças governarão sobre eles. Então o Senhor diz que Deus iria trocar um governo de homens para colocar mulheres. Só está errado. Deus iria tirar um governo de pessoas experientes, né? Juízes, quando é governantes, pode ser uma mulher, pode ser um homem. Deus tirou governantes experientes como castigo daquele povo. E colocou quem? Meninos, príncipes e, né, por príncipes, e crianças governarão sobre eles. Então, quem é que está governando aí? As crianças, os meninos, jovens,
né? Vamos lá. Dar-lhes-ei meninos por príncipes, e crianças governarão sobre eles. Mas as maldições... Então, quem é que está governando? Crianças, meninos, não é mesmo? Que Deus deu. O Senhor disse que Deus iria dar mulher, iria trocar homem por mulher, e não é isso que está dizendo. Agora vamos ver o versículo que você interpretou de maneira errada. Não param, o profeta continua. Só lembrando, quem é que vai governar? Os meninos, né? Então, quem é que está sobre o governo? Os meninos. Entende? Para mais para frente eu vou explicar para você por que eu estou dizendo isso. Você leu lá, né? Meninos serão dados como príncipes e crianças governarão. Vamos lá. Deus continua. Os opressores do meu povo são crianças e mulheres estão à testa do seu governo. O profeta descreve o governo de menino e de mulheres como juízo de... Não, o profeta não descreve que o governo de meninos e de mulheres veio como juiz de Deus, não. O profeta descreve o quê? Vamos colocar de novo o versículo que você... Os opressores do meu povo... Que você leu do seu jeito e outra. Entendeu do seu jeito. Os opressores do meu povo são quem? São crianças. Quem é que Deus deu para governar? As crianças. Então, quem é que estava governando as crianças? As crianças eram os opressores. Por quê? Porque as crianças não tinham experiência. Os jovens que eram colocados ali, né, aqueles adolescentes, não tinham experiência para governar. E mulheres estão à testa do seu governo. O governo de quem? Quem é que governava? As crianças. Então, quem é que estava à testa dessas crianças? Tinha alguém mandando essas crianças ali. Tinha alguém sem experiência também que estava sendo a testa deles. Quem era? As mulheres. Quem eram essas mulheres? Provavelmente as mães, babás, sei lá quem. Mas as mulheres eram testa, ou seja, as mulheres estão à testa. Elas estavam à testa do seu governo. Quem era o governo? As crianças. As crianças que governavam. As crianças, vamos dizer assim, os adolescentes, né, que governavam. Então, você dizer que Deus deu mulheres como castigo, Deus não sei lá quem você falou, como castigo, você está mentindo. Agora, vamos continuar. O povo são crianças e mulheres estão à testa do seu governo. O profeta descreve o governo de menino e de mulheres como juízo de Deus sobre... Não, o profeta não descreve isso. Quem governa é os meninos. E esses meninos estão à testa do governo desses meninos, né? Do seu governo. Governo dos meninos. Porque quem é que está governando? Os meninos. Uma nação rebelde. Parabéns a todos aqueles que adotaram... Agora, quem é que governava antes dos meninos? Eram mulheres? Não. Eram homens. E falharam. Muitos falharam, né? Sansão, como juiz, falhou. Ele não era inexperiente, ele era experiente. Era um homem, sabe? Vários outros falharam. O povo era rebelde porque tinha uma mulher governando? Não. Deus castigou o povo porque tinha uma mulher governando? Não. Quem estava governando ali eram homens experientes, mas esses homens não tinham poder sobre esse povo rebelde. Muitos desses, como foi o caso daquele... esqueci o nome dele agora, que estava ao lado de Moisés, né, que atravessou a terra prometida, né, ele passou ali a liderar aquele povo. Ele foi correto, foi uma pessoa correta, mas o povo era rebelde. Então, mesmo que tinham homens que não erravam, o povo errava do mesmo jeito. O povo era rebelde. O que Deus está dizendo ali? Que ele colocava pessoas experientes e o povo desobedecia. Sabe o que Deus fez como castigo? Colocou meninos para governar. E esses meninos, né, que governavam, quem era a testa de ferro deles? Quem era que estava de frente do seu governo? As mães, as mulheres. Mas não está dizendo que as mulheres não podem ser pastor ou as mulheres não têm experiência. Essas mulheres não tinham experiência. Assim como muitos líderes não tinham experiência. É tanto que o povo era rebelde. Muitos líderes erravam. Então, veio tantos homens como líderes. E o povo errava do mesmo jeito. A culpa era das mulheres? Não, até porque o governo de Ana, quando Ana liderou sobre Israel, quando Débora liderou sobre Israel, tudo deu perfeitamente bem. Houve paz quando Débora governou. Então, irmão, você não sabe o que está dizendo. Para o pastorado feminino, vocês fazem parte agora daqueles que se encaixam debaixo
da ira de Deus. Sabe, o medroso, ele questiona. Então, isso daí, irmão, olha só, esse irmão, ele é contra o pastorado feminino, então ele usa algumas coisas e lê de maneira errada. Agora, irmão, eu vou voltar lá no que o senhor leu de maneira errada, que eu já até publiquei esse vídeo, mas vou publicar dois, porque tem coisa que eu não falei. Vamos lá. É seguro o avarento ainda... Eu tô vendo aqui que vai acontecer a Beauty Show, uma das maiores feiras do mercado da beleza. E tô vendo que vai acontecer até um campeonato de manicure lá na feira. E não é só isso. Além desse campeonato de manicure, vai acontecer um encontro desafiador. Deus disse, irmão. um cristão não precisa do meu povo são crianças. Olha como é que ele lê. Os opressores do meu povo são crianças. E mulheres estão à testa do seu governo. O profeta descreve o governo de menino e de mulheres como juízo de Deus sobre... Não, ele lê errado e eu vou mostrar para você que ele lê errado. Vamos lá. Em primeiro lugar, olha no finalzinho aí. Deus deu quem? Deus deu meninos, né, como príncipes e crianças para governar. Quem governava? Os meninos. Agora vamos ler esse versículo aqui. Os opressores do meu povo são quem? São os meninos, crianças. Tem alguma mulher governando aí? Deus deu alguma mulher para governar? Não, tem um vírgula ali, ó. Aí você vai lá e lê. Os opressores do meu povo são crianças. E mulheres estão à testa do seu governo. O governo de quem? Das crianças que estão governando. Quem é que estava à testa daquelas crianças? Mulheres. Não está dizendo que as mulheres governavam. Está dizendo que as mulheres eram à testa do governo dessas crianças. Ou seja, Deus deu pessoas inexperientes para governar. Porque aquele povo era rebelde. Tá bom? Ok? Tenha um bom dia, tenha um bom estudo, né? A paz do Senhor para vocês, né? Nem sei se eu dei a paz do Senhor no começo, mas estudem a Bíblia, não deixe que ninguém vos engane.